O programa de hoje é uma homenagem a todos os poetas brasileiros. O Dia Nacional da Poesia é comemorado oficialmente em 31 de outubro. E, para celebrar, nós vamos conversar com o poeta André Pinheiro, que está lançando o livro Num Copo de Blues, Bebo Poesia. Uma edição com 46 poemas inspirados por temas como a vida, a morte, o amor, a política e a espiritualidade. Bom, essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar, pela rádio e pela TV Univale. Quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Tudo bem, Wesley? Olá, Lisa, e olá para você que acompanha o programa Viva Voz. Lembrando que você pode participar do nosso programa através das redes sociais, lá no Instagram, no @VivaVozUnivale, e você pode conferir tudo o que já foi discutido por aqui através do canal da TV Univale no YouTube. Isso mesmo, e hoje nós estamos recebendo aqui no programa o jornalista, historiador e poeta André Pinheiro, que também é docente no curso de jornalismo aqui da Univale. Obrigada pela presença, André. Muito obrigado, a gratidão toda minha, Lisa e Wesley. Muito bom estar com vocês aqui, que além de colegas, são amigos, né? Muito bom. E a gente já começa também te dando os parabéns pelo livro, pelo Dia do Poeta, que vai ser no dia 31, e é sempre bom, né? Ter na mão, quem está acompanhando pela TV Univale já pode ver o livro ali nas mãos do André. Isso. Que tá fresquinho, né? Acabou de chegar, né? Acabou de chegar, ele chegou agora faz poucos dias, né? E recebi, tirei da caixa, assim, com muita emoção, porque o livro ele realmente ficou muito bonito. A edição, o trabalho feito pela editora Traços e Capturas, capitaneado pelo André Soltal e com produção executiva da Gica Voit. Foi um trabalho primoroso e é uma emoção ver meus textos trabalhados de uma maneira tão bela e com tanto cuidado, assim. Legal. André, bom, a sua formação, a gente sabe, é no jornalismo e é também na história, né? Perfeito. Agora, qual é a relação do André poeta com essas duas áreas? É uma relação total, porque as coisas na vida elas estão interligadas, né? Elas estão entrelaçadas. E uma coisa que eu gosto de dizer é que nenhuma pessoa é uma coisa só, né? Você é múltiplo, você é plural. E dentro dessa pluralidade, a gente vai se construindo conforme a vida vai nos colocando as circunstâncias, os desafios. E a poesia, por exemplo, ela surge na minha vida de uma maneira mais sistemática aqui dentro da universidade, né? Foi aqui dentro que eu comecei a fazer alguns versos aí, junto com alguns colegas de curso, né? Os quais eu tenho muito carinho e muita saudade até da convivência. Alguns professores também, né? Como você mesma, como outros que estão por aí, outros já não estão mais. E a gente começou nos eventos universitários, nos concursos, e aí, a partir de determinado momento, lá por volta de 1997... as pessoas começaram a dizer que eu era poeta, começaram a dizer, e aí eu acreditei. E essa história ela foi crescendo, foi continuando, e chegamos até 2019 com o meu primeiro livro individual, depois de tantas andanças aí na poesia, tanto por Itajaí quanto por outros locais também. Olha aí, que interessante. Então, como você disse, está lançando a sua primeira obra individual, que é o livro Num Copo de Blues, Bebo Poesia. Quem te acompanha sabe que você tem um engajamento extremo aí na área poética, não é, professor? Desde o início da sua carreira como jornalista, com fanzines, todo mundo te conhece também pelos zines, e contribuições importantes em outras obras literárias também. Agora a gente quer saber o que esse livro representa para você. Esse livro representa muito... além de fazer um registro de diversas fases da minha vida e da minha poesia, porque elas não podem ser dissociadas, né? Eu trato a poesia de uma maneira muito cuidadosa, e o próprio André Soltal, que é o meu editor, ele define a minha poesia como algo visceral, né? Então, algo visceral, intenso, né? Rascante, assim. E isso é totalmente verdadeiro. Ele teve uma percepção muito precisa das coisas, porque a minha poesia ela não está dissociada do meu viver, né? Do meu fazer cotidiano, das coisas que eu penso, das pessoas que eu conheço, dos lugares por onde eu passo. Esse livro ele registra várias fases, vários movimentos, né? Desde o meu início aqui dentro da própria Univale, os lugares por onde passei, minhas andanças por Curitiba, por Florianópolis, por outros locais também. E, como você mesmo disse, os textos dispersos que circularam e circulam pelos fanzines, alguns ainda pela internet. Às vezes eu encontro coisas na internet que eu nem lembrava mais que eu fiz. Às vezes alguém traz um texto assim que eu também... Poxa, faz tanto tempo isso, né? Então, são aí mais de 20 anos de poesia pulsando.
né? Legal. Agora vamos falar um pouco dessa parte editorial, né? Porque ao mesmo tempo você ter uma espécie de compêndio aí da sua obra, deve ser algo bem complexo de se trabalhar, porque como você acaba de dizer, você tem coisas escritas há muito tempo, né? Coisas mais recentes. Como é que foi a organização desse material? Isso é bem curioso e é um processo bem peculiar, né? Porque é engraçado, outro dia eu estava fuçando meus arquivos tal, e encontrei uma coluna escrita pelo Magru Floriano, né? Quero mandar um abraço para ele também, lá em 1999, dizendo que eu ia lançar um livro ainda naquele ano. E, cara, nós estamos em 2019, então 20 anos depois é que o livro veio, né? E isso é muito bom, assim, né? Isso é muito bom porque teve uma maturação. E eu sempre não, em vários momentos eu fugi dessa história do livro, porque eu pensava, putz, vai dar muito trabalho isso aí, eu vou mais me incomodar do que me realizar, eu também não estou pronto. E aí eu via, com todo o respeito e todo o apreço que eu tenho às pessoas que fazem cultura nesta cidade e em outras, né, e eu valorizo muito, né, mas eu via pessoas lançando livros assim que eu via que, puxa, mas não está pronto isso aí, né? Mas eu não falo porque eu penso que o trabalho dos outros a gente precisa valorizar, enaltecer e não ficar criticando gratuitamente. Mas eu pensava, não, eu não vou fazer igual porque eu não estou pronto, né? Eu tive lá em 2003 o Ciclotimia, que foi muito mais um experimento que um livro, que eu fiz junto com o Rômulo Mafra e o Paulo Zimbruski. E a gente fez um livro despretensioso pra caramba, assim. O livro ele parecia mais um ensaio de uma banda punk, assim, do que uma outra coisa, né? Mas deu super certo, foi bom, foi gratificante. Mas eu sempre fugi dessa história do livro porque eu pensava, vai dar muito trabalho, vai me custar e eu acabava, não vou ficar satisfeito. Mas aí conversando com o André Soltal, né, que é um amigo que eu conheci há poucos anos aí, mas a gente tem uma amizade muito boa, além de tudo, uma parceria grande. E ele falava, não, vamos fazer um livro aí e tal. E eu pensava, não, vamos sim, né? Com a sua editora e tal. E eu gosto muito do trabalho que ele faz, né? Editorialmente, assim. E aí nós começamos a conversar sobre o livro. E falei, não, tudo bem, vou colocar os textos na sua mão, mas eu quero o seguinte, cara. Eu quero que você seja um editor na acepção da palavra. Que prepare os originais, que faça uma curadoria de textos, que veja aquilo que tem sentido, aquilo que não tem. E nesse sentido ele foi primoroso, assim. Ele foi de uma precisão, de uma qualidade e de um entendimento dos meus textos, até muitas vezes entendia aquilo que eu escrevia muito melhor do que eu mesmo, né? E isso acontece, porque uma vez que você escreve e outra pessoa lê, o texto não é mais seu, tem a apropriação ali, né? A gente tem uma discussão ampla sobre isso, né? Que não cabe aqui entrar, mas aí eu coloquei os textos na mão dele e aquilo foi tomando forma. E eu tinha algumas sugestões de título, algumas sugestões de capa, ele tinha outras, e foram ficando, alguns poemas foram caindo, outros foram entrando, algumas coisas que eu produzi durante o processo também foram entrando, né? Porque é aquela coisa, né? Você faz caminho ao caminhar, né? Você vive enquanto a vida acontece. Pensar no livro te motivou a escrever também. Isso, né? E assim, eu fui um cara que eu nunca parei de escrever, na verdade. Eu parei de publicar, eu me retirei, né, tal, enfim. Mas nunca deixei de produzir. E aí, no final, nós chegamos a 45 poemas. Mas como 45 é um número que eu não gosto, aí vamos colocar mais um para ficar 46, né? Aí fica mais bonito para mim. E aí justamente esse título, Num Copo de Blues, Bebo Poesia, ele fala sobre várias coisas, porque eu sou um apaixonado por blues, né? Já há bastante tempo. E esse título, na verdade, ele é retirado de 2 versos de um poema que está aqui dentro. Eu sempre gostei muito disso, de fazer um recorte daquilo que está lá e alçar para o título. Ao mesmo tempo, eu considero toda obra artística, e a poesia não está fora disso, toda obra artística ela tem que ter uma proposta. Você não pode pegar uma série de textos, jogar para cima e onde cair, caiu. Não, tem que ter uma intencionalidade. Você precisa ter algo a dizer. E uma tecla que eu sempre bati com o André. E aí ele olhou para os textos e pensou, vou dividir isso aqui em 3 movimentos. A carne, o pulso e o fluxo.
Olha, que coisa linda. E musical pra caramba também, né? Pois é. Então, a carne seriam todas aquelas coisas que te aprisionam à matéria, que te impedem de fazer um voo espiritual mais amplo, que te impedem de sonhar, né? Que te colocam muito na ilusão da matéria. E aí tem aquele termo que os hindus utilizam, que é o Maya, né? Maya com Y é a ilusão da matéria, que te atrapalha, inclusive na união com o sagrado e no exercício da plenitude dos sentidos. Então, isso é a carne. O pulso são todas as defesas, né? São as coisas que me fortalecem, os meus amigos, as pessoas que eu amo, né? Então, as músicas que eu ouço, a poesia que eu faço, isso é o pulso, aquilo que me traz, né? Me fortalece. E o fluxo nada mais é do que as notas musicais, né? A epifania, o sonho e a libertação. Então, são 3 movimentos, né? Que vão, né? Numa visão até mais religiosa, vão do inferno ao céu, né? Vão da tribulação até a plenitude. E isso ficou muito bom, essa divisão, né? Essa leitura que ele fez sobre a minha obra. E aqui, nessa questão de carne, pulso e fluxo, poemas de diversas fases, eles se encaixam aqui, porque a vida é feita de alternâncias, né? Vida é feita de altos e baixos. E em vários momentos ao longo desses 22 anos eu experimentei tudo isso, né? E isso está aqui, então tem muito de mim aqui, né? Tem elementos gráficos, inclusive, que me retratam, me sinalizam aqui, né? Então, quem me conhece, pegar o livro na mão, vai me encontrar aqui dentro, né? Então, o livro ficou belíssimo, né? Eu só posso dizer isso. Bom, muito boa essa interpretação por trás da sua obra, professor. Agora a gente quer falar, já que está chegando o Dia Nacional da Poesia e estamos aqui de frente a um poeta, nós gostaríamos de saber, tem como definir a poesia? Tem uma oficina que eu ministro, que é uma oficina de criação poética. E ali eu trago diversas definições de poesia de vários autores, de alguns estudiosos, mas a definição de poesia que eu levo para a vida, ela veio de um diálogo com a minha filha. Minha filha está hoje vai fazer 9 anos aí nos próximos dias, né? E quando ela tinha 4 anos de idade, né? Ela já não morava mais na minha casa e ela foi na minha casa e na minha sala tinha um quadro do Drummond, né? Nosso poeta maior. E ela perguntou assim: pai, quem é aquele velhinho ali? Eu falei: aquele lá é o Carlos Drummond de Andrade, maior poeta da língua, da poesia, maior da poesia brasileira. E ela assim: pai, o que é um poeta? E assim, a queima-roupa, parecia uma pergunta de jornalista. Aí eu olhei para ela e falei: poeta é aquele que brinca com as palavras. E aí ficou, aí para mim é isso, né? Tanto que tem um poema que eu digo aqui: minha brincadeira, meu chamego é com as palavras, né? E sua filha é fantástica, porque inclusive ela já fez as perguntas que a gente gostaria. Pois é. O que é o poeta? Pois isso. E ela até no último sarau que eu fui, que ela foi junto comigo, ela contou uma história lá que me deixou no chinelo, assim. Então ela tá com esse lado bastante pulsante também, né? Ainda na infância, mas já com a poética, com a linguagem muito desenvolvida, assim. Muito bom, então vamos para o intervalinho. A gente gostaria de encerrar esse bloco com uma poesia aí dentro do livro, Num Copo de Blues Bebo Poesia. O que é que você separou para a gente, professor? Então, vamos lá, essa aqui é um poema de afirmação, né? A poesia que faço. A poesia que faço não é a melhor do mundo, não é a melhor de meu país, nem da minha cidade, tampouco do meu bairro. A paupérrima poesia que faço não é sequer a melhor que se faz em minha rua. Esta minha minúscula, descolorida, reles e desprezível poesia é somente a melhor que consigo fazer. Não discorre sobre glórias ou conquistas, não aponta para o firmamento com gestos de grandeza. Fala exclusivamente das coisas imundas do mundo, do cotidiano anônimo e desglamourizado. Não guarda segredos, narra apenas pequenos desenredos, alguns interiores, tão invisíveis, imperceptíveis e desimportantes que poderiam muito bem ser chamados de dramas inexistenciais. A poesia que faço é somente a poesia que me faz existir. Muito bom. Aqui as nossas Obrigado. palmas simbólicas. Este é André Pinheiro, a gente já volta com Viva Voz.
O programa Viva Voz já está de volta e hoje estamos recebendo o professor André Pinheiro, que veio apresentar a sua mais nova obra intitulada Num Copo de Blues, Bebo Poesia e conversar sobre como é a vida de um poeta. Então, já que estamos chegando aí à data próxima do Dia Nacional da Poesia, essa data que comemora todos os poetas do Brasil, em homenagem ao poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, citado pelo professor aqui antes. Mas para você, professor, quem foi o poeta que mais te inspirou na vida? Uma pergunta bem interessante, porque eu comecei a escrever poesia não propriamente por causa da poesia em si, né? Mas por causa da música pop, né? Eu gosto sempre de relembrar esse episódio, né? Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me deu 2 discos do Raul Seixas e ali mudou minha cabeça. Assim, com 11 anos de idade eu escutava Raul e gostava muito das letras também. E ali eu já comecei a me tornar um roqueiro pré-adolescente, digamos assim, né? Aí depois vieram os Beatles, vieram os Stones, Bob Dylan e depois veio o blues, né? Então eu escrevia versos, né, num caderno ali com 15, 16 anos, já muito baseado nessas letras de música pop, assim. É uma coisa legal até dizer, depois que o Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, o Prêmio Nobel, né? É até legal a gente mencionar essa interlocução entre poesia e música. Porque a minha poesia, claro, não quero me comparar a nenhum dos grandes, né? Mas a minha poesia, ela nasce por conta da música que eu sempre ouvi. Então, o próprio título desse livro e alguns poemas que estão aqui, eles são um tributo a isso. Então, os meus primeiros mestres, eles foram músicos, compositores de música popular, né? E até hoje eu tenho, assim, o Bob Dylan como a principal figura, né, de compositores de música popular. Mas agora, em termos de poetas, claro, que eu comecei a ler depois, né? Claro, por uma questão até de aprimoramento, que você vai experimentando e você precisa realmente estudar a arte que você pratica, por questões técnicas, por questões estéticas, por debates, inclusive, políticos, estéticos e sociais. Você precisa conhecer a arte que você pratica. Tem poetas que, sim, realmente, eu gosto muito. O Drummond, mas antes dele vem Paulo Leminski, né, visceral, e um poeta também que flertou muito com a música popular brasileira. Teve poemas musicados, né, teve músicas gravadas por Caetano Veloso, né, em Mato Grosso, Ronaldo Antunes. Então, o Leminski, pela sua postura de fazer uma poesia muitas vezes marginal, mas marginal propositadamente marginal, né? Vinícius de Moraes, inquestionável. Manuel de Barros, né, pelo seu diálogo e encantamento com a natureza e a sua psicodelia, né, até. Então a gente tem mulheres também, né? Cora Coralina, a gente tem o Brasil com muitos poetas importantes, e até mesmo aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, a gente tem, né, Cruz de Souza, a gente tem Bento Nascimento aqui em Itajaí, né, um poeta que é praticamente um símbolo da cidade e também que eu gosto muito. Bento, inclusive, foi meu professor de português no ensino médio. Que legal. Então, assim, tem muita gente que me inspira, tem muita gente que eu gosto, sim. André, vou aproveitar aí a brecha nessa lista para falar do Walter Franco, né? Que não sei se você chegou a ter contato com o trabalho dele e que faleceu na semana passada e que sempre foi chamado de o poeta maldito do Brasil e tinha toda uma relação com a música muito parecido com isso que você está dizendo, né? É verdade, um sujeito que fazia música de uma maneira muito poética e talvez até por isso não tenha conseguido assim um espaço tão grande nos meios de comunicação de massa, e uma figura também muito semelhante ao próprio Itamar Assumpção, né, que sempre foi um maldito, o Arrigo Barnabé, né? Então são mestres também. Eu destaco uma figura que eu acho interessantíssima, que eu já tive inclusive a oportunidade de entrevistar, que é o Tom Zé, né? Maravilhoso, talvez dentre os tropicalistas, o que levou mais intensamente o próprio movimento, porque se você analisar as falas do Tom Zé, falando naturalmente, ele transpira uma poética que eu chamo de indomável, né? Indomável. Então, assim, o Brasil ele tem essa
particularidade, essa riqueza, essa dádiva de ter poetas músicos, de ter músicos poetas, né? Um que eu gosto muito, que é até mais contemporâneo, que é o Ronaldo Antunes. Eu acho genial a obra dele. Você está citando vários autores que se dedicam também à literatura, né? Isso. Mesmo que a principal a atuação seja na música, né? Mas essa relação muito direta, né? Essa intersecção. E muito isso é maravilhoso. Isso, particularmente, me alimenta muito, né? Eu sou um sujeito também que consome muitas obras dessa natureza. Uma das obras maravilhosas que eu conheço, que eu gosto e que não é tão popular assim, é o álbum duplo do Belchior, musicando poemas do Drummond, olha só, que é uma coisa que pouquíssima gente conhece. E ele não só musica os poemas do Drummond, como ele também pinta diversas telas retratando o Drummond. Então é um trabalho multimídia. Você tem poesia, música. Bacana. E artes plásticas, né? Que o Belchior era também um artista plástico e um caligrafista, né? E é um artista que eu tenho como uma grande referência também, né? Legal. Fantástico. A gente tem que lembrar dessa riqueza cultural que essa arte representa para o nosso país, né, professor? Agora, já que a gente está nesse momento de reflexão, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco o que seria do Brasil sem a poesia. Uau! O Brasil seria menos vivo, menos colorido. O Brasil seria menos Brasil, né? O Brasil seria uma outra coisa, porque nós precisamos da poesia para que nós não enlouqueçamos, né? Nós precisamos da poesia para mantermos a sanidade, né? Para mantermos o equilíbrio e a nossa própria harmonia, tanto interior quanto em relação às outras pessoas, né? E nós vivemos tempos conturbados no Brasil, né? Pense você da maneira que pensar, né? Eu não estou entrando aqui em qualquer juízo de valor, né? Mas nós temos hoje um país conflituoso e a poesia, ela não só ameniza, como ela catalisa, ela intensifica quando necessário, tudo isso. Então a poesia, ela serve também como uma espécie de tradução do seu momento, né? A poesia, ela pode expressar o momento que você vive, né? E aí eu vou me referir a outros músicos, poetas músicos, como o próprio Chico Buarque, né? Claro. Que na década de 70, final da década de 60, década de 70 e início dos anos 80, também na sua poesia, que vinha para nós em forma de álbuns, né, musicais, ele traduzia muito do que nós vivíamos. Então a gente tem essa necessidade da poesia, que, por outro lado, por ser tão necessária, e por ser tão rica, e por ter um efeito avassalador sobre todos nós, ela é propositadamente subestimada. E aí eu fico com o poeta Manuel de Barros, né, o nosso poeta do Pantanal, né, que vai dizer assim, né, tudo aquilo que a humanidade rejeita, pisa e mija em cima, serve para poesia. Então aquilo que é o inutensílio que o Paulo Leminski já denunciava. O inutensílio, aquela coisa que você não vai mensurar. Você não vai, utilidade. Você não vai colocar numa escala de produtividade. Você vai viver, você vai sentir, porque existem várias maneiras de você ler a realidade. Uma delas é baseada em mensuração e produtividade. A outra é baseada em realização, em intensidade, em satisfação, né? Como diria Mick Jagger, né? Satisfaction, na experiência. Né? Na experiência, exatamente, na imersão. Legal. E aí o Leminski, ele vai dizer, você não pode mensurar a beleza, não tem como mensurar um poema. Aí ele vai citar até na época, não tem como mensurar a beleza de um gol do Zico, por exemplo, né? Então a poética, a poesia, ela está nas coisas, ela está no voo de um pássaro, ela está num drible, ela está numa nota musical, mas ela também está numa fotografia. Né? Legal. Bacana você estar falando já, eu vou puxar essa abordagem que a gente tinha pensado em jogar para você, mas você já entrou nela, que diz respeito ao seguinte: qual é o espaço da poesia, então, nessa nossa sociedade contemporânea, altamente tecnológica, que vive aí os seus conflitos nas plataformas digitais e etc e tal? O espaço da poesia é o espaço da vida. Mas que importância vai ter a vida para cada um de nós, né? E aí a gente pode até, inclusive, mudar o objeto da pergunta. Que importância vai ter a vida para cada um de nós? Que importância vai ter a poesia para cada um de nós? Né? Então, nós é que vamos determinar, cada um a seu modo, as doses de vida, de poesia, de sentimentalidade, de experiência, né? Como você coloca muito bem. Cada um vai determinar as doses na sua própria vida. Então, assim, para mim, lançar um livro agora, num momento como esse de crise econômica, né, de fuga de quase todos os produtos para as plataformas digitais, lançar um livro físico agora é também um ato de resistência.
Então, eu também ao fazer isso, eu estou reivindicando o espaço. Estou reivindicando o espaço da poesia que circule não só nas plataformas digitais, mas que circule também de mão em mão, né? Porque a gente tem um país onde muita gente também não tem acesso ao que a gente que está aqui, ao que a gente tem, né? Então, quero que a poesia circule. E, mais do que tudo, eu quero que a poesia seja assunto. Eu não quero só... E isso não se aplica só à minha poesia. Eu tenho um poema que o nome do poema é Cura Poesia, tudo junto, né? Cura Poesia. Que aí vai dizer, no final, a cidade precisa de poesia. Pode ser a sua, não precisa ser a minha, sabe? Não é a poesia do André que eu quero ver circular. É a poesia de quem fizer poesia. E nós precisamos disso para viver. Muito bom. O professor está fazendo poesia e agora a gente está chegando no momento do finalzinho do programa. A gente gostaria de saber, quem quer adquirir o livro, o que é que tem que fazer, professor? Então, pode falar direto comigo, né, presencialmente ou até pelas redes, né? Mas também você pode adquirir o livro pela internet. Eu tenho um site que eu montei para justamente impulsionar aqui o livro, que está dando super certo, que é o bebopoesia.wordpress.com, né? bebopoesia.wordpress.com. Eu estou comercializando esse livro antecipadamente, o lançamento dele será logo agora no início de novembro, mas eu já estou com venda antecipada, preço promocional, né? Então não percam, né? Aproveitem, né? Você que está assistindo, ouvindo, aproveite. Então lá você tem passo a passo todas as maneiras como você pode colaborar, as opções que você pode fazer. Você tem alguns combos ali que eu estou oferecendo, alguns produtos diferenciados. Conta aí pra gente como é que é isso. Vamos ao plano básico, né? O livro com a dedicatória sai por R$25. O livro com a dedicatória, mais um cartão postal com um poema, ele sai por R$40. E o livro com dedicatória, mais o cartão postal com um poema e um poema escrito por mim, exclusivamente para você, sai por R$50. Uau! Né? E esse as pessoas têm pedido bem esse, sim. Claro! Quem é que não vai querer? Então, esse é o preço promocional, que vai até o dia 6 de novembro. Então, a gente está nos últimos dias aí para você aproveitar, né? E eu quero agradecer também as pessoas que já adquiriram, né? E aquelas também que vão adquirir, né? Maravilha. É muito bom, assim, a gente voltar a circular e perceber que... Isso até me emociona dizer. Que apesar de ter ficado um tempo meio recluso, sim, o nosso trabalho não saiu do imaginário das pessoas, né? E tem sido recebido com muito carinho, as pessoas têm dado demonstrações assim de carinho não só em relação a mim, mas pelo meu trabalho na poesia. Isso é gratificante, isso não tem mensuração. Era aquilo que eu me referia, não tem mensuração, né? Maravilha. André, vamos encerrar com mais um poema? Vamos lá. O que você vai escolher pra gente? Esse aqui é bem relacionado à própria questão do livro. Ele chama-se Uivo. Claro, Uivo, quando eu escrevi não pensei nisso, mas claro que é uma referência ao Allen Ginsberg, né? Ao poeta beatnik, que também tem um poema chamado Uivo, né? Mas não estou plagiando o Allen Ginsberg. Okay. Então, Uivo. Um uivo bruto, abrupto, impreciso e imperfeito. Um uivo pleno de exclamações e sem reticências. Intenso, vigoroso, imensurável. Um uivo ébrio e selvagem, que brote do meu íntimo e tome de assalto a atmosfera, e me conduza a outra margem do pensar, do ser e do existir. Um som indecifrável, singular, lamento negro, que desvele a minha alma, esta que hoje arde, qual uma casa em meio às chamas. Lamento negro, negro, grito ancestral. Lamento negro, negro, gesto primal. Gênese da vida, estranha e desconfortável brincadeira, feita de sonhos, embates e impermanências. Sensibilidades, por que não? Onde o início de tudo? Onde o início de tudo, se não no uivo, bruto, abrupto, impreciso e imperfeito? Onde a gênese de tantas subjetividades vida afora derramadas, se não no uivo insano, único capaz de revolver a mais revota ancestralidade e me conduzir de volta às minhas mais longínquas e rudimentares raízes? Onde o início de tudo, se não no uivo, cru e inacabado, que agora persigo e do qual não consigo livrar-me?
onde o início de tudo, senão no transbordante, ao mesmo tempo luminoso e sombrio uivo, que aprendemos a chamar de blues. Uau! Uhul! Obrigado. Maravilha, André. Obrigado. Muito obrigado mesmo. André, maravilha, sensacional. Para mim, sempre terei a sua imagem daquele jovem inquieto, correndo pelos corredores com seu fanzine e seduzindo, apaixonando as pessoas com as suas palavras, né? Eu acho que essa figura está super presente aí neste novo trabalho, Num Copo de Blues, Bebo Poesia, do André Pinheiro. Obrigada, André. Obrigado por suas palavras. Eu continuo aquele jovem inquieto, apesar de 43 anos e muito menos cabelos. E agora vou correr com os fanzines e com o meu livro debaixo do braço. Vou continuar correndo também por aí, tá? Porque a vida é movimento, a gente tem que correr. Que coisa boa. Quem conhece o professor André sabe que tudo que ele faz é muito especial. A gente agradece a presença dele. E para você que quiser acompanhar, quer mandar uma mensagem pro professor André, chega ali no nosso direct do Instagram, no @VivaVozUnivale, e segue a gente também. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.